Salve, salve meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. E hoje a gente entra no assunto sobre a arte e a comunicação. A arte como expressão através do ser humano na Terra e a arte também como a sua maior valorização, onde o homem expressa as suas ideias, né, expressa a sua própria evolução, né? E vamos lá, a arte ela é um poderoso meio de comunicação. São as cordas vocais que o artista preservou para desgastar todos os seus membros. Olha que loucura! A partir desta construção aparentemente contextualizada, né, originou uma mensagem. E o interessante, o típico ditado que afirma que uma imagem vale mais do que 1000 palavras assenta em uma luva naquele que capta a objetividade subjetiva da criação artística. É muito filosófico, né? Mas a gente tem um conceito ali de que a própria voz também é uma expressão artística. A gente lembra lá que a gente pegou a nossa comunicação na pré-história, os homens com as mãos nas cavernas, depois caçando com lança, também cravada nas cavernas, depois a expressão do homem mesopotâmio, depois no Egito, depois Grécia, depois Roma Antiga, e depois a gente chega ali na Roma cristã, e depois disso vem Renascimento, e depois a Contra-Reforma com o Barroco, né? E depois disso vem o Impressionismo, a arte contemporânea, as vanguardas, né? Depois a arte contemporânea, né? Claro que eu fui pulando alguns movimentos ali para a gente conseguir ilustrar melhor. Mas de todas, a arte sempre está presente, sempre está mostrando o quão grande o ser humano se tornou durante toda essa nossa trajetória, desde a história antiga até a nossa contemporânea. Quando eu falo uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é claro que, por exemplo, a gente pega lá a criação de Davi, um projeto, né, de Michelangelo na Capela Sistínica, com a concepção lá do Renascimento do século XV, né? Só de você olhar a imagem, você tem vários e vários elementos pictóricos ali, né? Você tem o conceito de Deus e os seres alados, né, os divinos do lado dele, o ser humano na terra, os dois, o conceito da nudez também de Adão, né? O conceito do homem sem o pecado, o conceito de Deus com as vestes dele, as vestes brancas simbolizando a pureza também, as barbas de Deus simbolizando o homem sábio, né? Tudo isso era um conceito, né, que o Renascimento resgatou para, além de emitir tantas palavras, quanto arrecadar o sentimento, né? Então, tanto uma imagem quanto uma palavra, quando ela é expressa, ela está jogando algo em cima da nossa expressão, né? A arte chega ao mundo, né, nas mais diversas formas, né? É um distinto cultural que caracteriza e formula aqueles que nascem nesta comunidade, né? Ou seja, estamos falando de cultura, né? Influenciado pelas obras dos mais variados artistas, nasce então a forma de chegar ao outro. Ou seja, dependendo da visual, ou seja, música, seja poema, seja teatro, seja cinema, ela tem que ter uma forma para ser colocada até o meu espectador, né? Ou seja, o meu outro, o próximo, né? Uma forma mais simples, colorida, mas que não obstante dá também origem à ambiguidade. As interpretações são várias e inconstantes, originando uma paleta de visões diferenciadas, né? Paleta de pintura, ou seja, estou construindo, né, uma atmosfera de uma obra de arte, de um quadro, né? Umas mais racionais e outras mais emocionais, tá? É esta variedade que é produzida pela arte que a linguagem muitas vezes não consegue transmitir. Ela já transmite uma mensagem, ou seja, um contexto ali de várias palavras, de uma atmosfera, de uma história que você já vai abstrair para você ou para o próprio público.
Por exemplo, a gente tem ali o Grito de Edgar Munch, do expressionismo alemão, né? A gente tem a forma de sentimento, de angústia do próprio protagonista da obra de arte. Tem também Os Comedores de Batata, né? Do Van Gogh, né? A gente tem ali claramente como o artista expressou, né, os camponeses naquele desespero. A gente tem também Os Retirantes de Cândido Portinari, né, aquela tristeza, aquela ilusão da terra prometida, aquela angústia que a família carrega, né, do interior, tentando conseguir algo melhor, né, na sua retirada, tanto da cidade ou da onde não dá fruto. E o próprio Abapuru, de Tarsila do Amaral, é um tipo de comunicação muito antropofágica, onde a obra ela descreve os comedores de gente da tribo indígena, mas ao mesmo tempo, né, Oswald de Andrade usa a arte dela para trazer o conceito que nós, brasileiros, né, em 1922, com a ascensão ali da semana de 22, a gente comia e abstraía cultura dos gringos, dos estrangeiros, né? Sendo que os estrangeiros vinham para cá e ficavam admirados de ver as obras de arte que a gente tem, as expressões, as cores, os contornos que eles não tinham. O nosso histórico artístico brasileiro é muito rico, basta a gente ter um senso de saber escolher, de saber cativar, de saber selecionar o que é bom, né? E vamos continuar abstraindo isso. Espero que tenha gostado, ok? E até a próxima. Valeu!